Eu paguei uma boa grana para te contar o que eu descobri aqui. Quando eu estava no meu processo de mudança de mentalidade, de crença, querendo crescer, né, me desenvolver, eu fiz uma mentoria presencial que eu paguei uma boa grana. Eu lembro que a primeira pergunta que esse mentor me fez foi sobre dinheiro, né? Ele falou assim, ó, você trabalha, você se esforça, você faz tudo o que pode e mesmo assim você sente que o dinheiro some? Parece que não importa quanto entra, sempre tem uma dívida te esperando. Eu falei, e sempre tem uma conta que não fecha, sempre tem um imprevisto. Falei pra ele, eu falei, mas parece que é só comigo, sabe? Eu tenho a sensação de que acontece sempre isso comigo. Lembro que ele falou pra mim, ó, o problema não está no dinheiro, está na relação que você tem com ele. E aí, na hora pareceu meio confuso, mas eu vou te explicar tudo que eu aprendi aqui de uma forma leve, fácil. Só ignore que eu tô um pouquinho gripada, meu olho tá até meio pequenininho, já é pequeno. Mas eu vou te explicar onde está a raiz desse problema e como você vai se libertar disso de uma vez por todas, tá? E eu entendi, gente, que dívida não é azar, tá? Dívida é um padrão, ela não acontece por acaso. E o que acontece, gente? Padrão tem origem. Sabe quando você quita uma conta, né, quita uma dívida e logo depois já aparece outra? Tipo, eu falo assim, o dinheiro mal chegou e ele já vai embora, e já tem pra onde ir. Gente, isso não é coincidência, tá? É o seu subconsciente lutando contra você. Eu vou te explicar. Porque existe algo lá dentro, tá? Dentro de você, acredita que você não merece ter mais. Então, você acredita que o dinheiro é difícil. Isso aí é o que eu acreditava também, por isso que eu estou falando, tá? Consciente, você acha que o dinheiro não é pra você. E enquanto esse arquivo estiver lá, né, dentro da sua mente, você vai continuar atraindo para sua vida o que ele está programando, tá? Eu tive esse arquivo, eu cresci ouvindo que dinheiro era difícil, eu cresci ouvindo que rico não presta, eu cresci ouvindo que dinheiro não era para mim, que dinheiro era só para os ricos, que era difícil. E aí o que acontece? Eu fui crescendo, acreditando e repetindo esse padrão durante toda a minha vida, até eu fazer o que eu estou te falando aqui, que eu fiz e o que é que eu entendi que eu precisava mudar na minha vida, né? São 3 crenças que a maioria das pessoas que não prosperam na vida, ou que estão sempre com dívidas, ou que estão tentando o tempo inteiro, mas não conseguem sair do lugar, ou às vezes cresce e volta para trás, tem essas 3 crenças que eu precisei quebrar, e são as que eu vou te falar aqui, tá? A crença número 1 é de que o dinheiro é limitado e de que sempre vai faltar. Quando você acredita que o dinheiro é limitado e você vibra nisso, né? Você acredita que sempre vai faltar, você acaba criando comportamentos no dia a dia e que de fato fazem faltar, tá? Eu vou te dar um exemplo aqui. Quando uma pessoa te oferece um serviço e você sempre pergunta para ela assim, não tem uma opção mais barato, não? Tem algo mais barato? Quando você tá falando isso para ela, né, é a sua escassez que tá gritando aí dentro, falando que o dinheiro é limitado, que sempre vai faltar. Então você já acostumou sempre buscar tudo pelo mais barato. Quando você vai no supermercado, quando você faz as coisas no dia a dia, você tá sempre buscando o mais barato, porque você entendeu que quando você está comprando tudo mais barato, né, o dinheiro vai sobrar. Mas na verdade não é que vai sobrar, é porque você está sempre vibrando na falta. Então automaticamente você não consegue sair desse ciclo, entende? E o que você precisa fazer para sair desse ciclo, eu vou te falar. Nós somos o que nós acreditamos que somos, né? E essa crença aqui, ela é muito do... Então, você precisa mudar o seu comportamento, parar de olhar para o dinheiro como algo que sempre vai faltar. Porque se você acreditar que vai faltar e ficar vibrando na escassez de que sempre merece o mais barato, você sempre vai estar em falta. Então, você precisa olhar para o dinheiro como algo poderoso, olhar pro dinheiro como eu vibro na positividade, o dinheiro é ilimitado, não que tá sempre na falta, você tem que vibrar no, o dinheiro tá sempre sobrando, eu sou grata pelo dinheiro, e parar de vibrar nessa escassez, sabe, de sempre achar que o dinheiro vai faltar, de que é pouco, de que se eu comprar isso ou fizer aquilo, eu vou estar sempre na falta. Parar de vibrar na falta mesmo, porque nós somos, gente, o que nós vibramos. E se você vibra na escassez, se você vibra na falta, vai estar sempre faltando. A crença número 2 é a crença do
eu não mereço ter muito, tá? Inconsciente, tá? Essa é a crença mais silenciosa e é a que mais destrói. Por quê? Porque você não percebe que tem, mas você tem, tá? Um exemplo. Se você ganha um dinheiro a mais, ou um extra, assim, que não tá dentro do que você tá acostumado, qualquer dinheiro que entra a mais, você gasta, ou você ajuda as pessoas, ou você inventa alguma coisa pra fazer com esse dinheiro. A única coisa que você não faz, a câmera quase caiu, é guardar. Ou seja, você sempre acha que você não merece ter esse dinheiro. Então, você sempre inventa um motivo para gastar, ou para ajudar, ou para fazer qualquer coisa, mas nunca guardar, nunca investir. Por quê? Isso se chama autossabotagem financeira. Eu demorei muito, mas muito para tratar essa crença, porque o dinheiro ele sempre entrava e eu achava que eu não merecia, até eu começar a me desenvolver, a entender a origem, sabe, do dinheiro, entender que eu posso guardar o dinheiro, que o dinheiro tem que estar comigo, sabe? Porque quando você não trata o dinheiro, gente, de forma educada, de forma bonita, né? Quando você não valoriza o dinheiro, você nunca tem, entendeu? Então, se você não valoriza, se você não olha pro dinheiro com amor, com carinho, o dinheiro, ele não vai parar na sua vida, ele não vai parar na sua conta bancária. Essa última crença que faz as pessoas não prosperarem na vida e fazerem tudo que eu citei aqui é a crença do dinheiro muda as pessoas. Gente, essa crença foi uma crença que eu precisei mudar ela antes de ter, e eu precisei também mudar quando eu comecei a ter dinheiro. Por quê? Ela é uma crença sutil, assim, mas inconsciente, sabe? Ela evita você ganhar mais dinheiro, porque inconsciente você acredita que se você ganhar dinheiro, as pessoas vão se afastar de você, as pessoas vão começar a duvidar de você, mas você precisa entender que o dinheiro, ele não muda as pessoas, ele só potencializa quem elas são. Então, se uma pessoa, ela é soberba, sem ter dinheiro, quando ela tiver dinheiro, ela vai ser mais soberba. Se uma pessoa, ela é metida, snob, sem ter dinheiro, quando ela tiver dinheiro, ela só vai ser mais metida e mais snob. Eu confesso que quando eu comecei a ganhar dinheiro, essa crença, ela mexeu muito comigo, porque eu ficava tentando, assim, pensando, nossa, agora as pessoas vão achar que eu estou assim, agora as pessoas vão achar que eu estou assim, que eu tô metida, que eu mudei. E, gente, o dinheiro, ele só é um potencializador de caráter. Quem você é, com dinheiro ou sem dinheiro, quanto mais dinheiro você tiver, se você é uma pessoa gente boa, se você é uma pessoa humilde, se você ajuda as pessoas, com dinheiro você só vai fazer isso em dobro. E é uma crença que faz a gente sofrer e faz a gente demorar mais para prosperar. Então, assim, entenda isso, coloca na sua cabeça que o dinheiro, ele não muda ninguém, que quanto mais dinheiro você ganhar, melhor você vai ser. Se você é uma pessoa boa, você vai continuar sendo uma pessoa boa. Então, assim, essa última crença, pra mim, ela foi uma crença que eu precisei trabalhar muito, sabe? E eu quero saber qual dessas 3 crenças você se identificou? Quando eu falei assim, você falou, nossa, eu faço isso, eu penso assim, porque eu vou ler e vou te responder. E agora eu vou te falar o plano, né? Porque uma coisa é você saber identificar que essas crenças existem. E agora é você saber o que você vai fazer com isso, né? Porque talvez você não tinha conhecimento dessas crenças, e agora eu vou te falar o plano de ação. O que eu fiz para mudar isso, né? O que eu fiz para prosperar? Como que eu quebrei essas crenças? Eu vou te falar aqui, ó. Primeiro, eu falei, né, que a gente tem um padrão que a gente fica se repetindo esse padrão. O padrão é algo que a gente repete. Ou seja, a primeira coisa, você precisa identificar e nomear esse padrão que você tem. Por que você gasta? Com o que você gasta? Então, por exemplo, né, tem muita gente que tem dificuldade de olhar o extrato bancário. Tipo, a pessoa vai gastando, 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 e ela não tem coragem de saber para onde o dinheiro dela tá indo. Eu já fiz muito isso, tá? Então, era um padrão que eu tinha. Então, para você identificar esse padrão, o que você vai fazer? Você vai pegar o papel e a caneta e você vai anotar o que está acontecendo com você, qual o padrão que você tem, tá? Não é pegar e anotar, tipo, não sei o que acontece com o meu dinheiro, não. Eu tenho um padrão, aí o que você vai fazer? Por exemplo, eu tenho um padrão que é gastar quando eu estou ansiosa, eu tenho um padrão de gastar quando eu estou triste, né? Tem gente que, quando tá muito ansioso, já pega o aplicativo e já quer gastar, e na maioria das vezes faz compra por impulso, e nem sabe para onde o dinheiro tá indo. Então, você precisa identificar qual é esse padrão. E eu falo que nomear esse padrão é um ato de coragem, porque você precisa entender qual que é o seu padrão e você mudar esse padrão. Segunda coisa
é parar de fugir do extrato bancário. Gente, eu sei que dói. Eu já fui o tipo de pessoa que também ignorei o extrato porque eu fazia contas, comprava e gastava e eu não queria saber para onde o dinheiro estava indo porque eu tinha medo de encarar a realidade. Só que se você não sabe para onde seu dinheiro está indo, como que você vai prosperar? Então, o que eu indico você fazer? Uma vez por semana, sem julgamento, sabe? Sem autocrítica, sem só uma informação para você começar a se conscientizar e saber para onde seu dinheiro está indo. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu tinha um padrão que era o seguinte: quando eu comecei a ganhar dinheiro, é até engraçado, mas é verdade, eu pensei que o mundo ele ia acabar e eu precisava comprar tudo de gostoso na vida, porque desde criança eu falava que meu sonho era ficar trancada dentro de um supermercado. Eu acho que toda criança já falou isso, né? Se eu ficasse trancada dentro do supermercado, eu ia comer de tudo e não sei o quê. E olha que loucura. Eu percebi um padrão que tudo que acontecia na minha vida de bom, eu queria comemorar fazendo pedido em aplicativo de comida. Até que eu comecei a identificar que eu estava gastando muito com comida. Olha que loucura. Dia de semana, 3 horas da tarde, ao invés de tomar um café, eu tava pedindo lanche, sabe? E aí eu comecei a identificar esse padrão e eu comecei a olhar pra onde o meu dinheiro tava indo. Inclusive, eu engordei 10 quilos. Sério, eu não sei se vocês já viram, mas muita gente que prospera na vida, gente, no início, gasta muito com comida, porque parece que o mundo vai acabar e a gente quer comer tudo de gostoso que existe na face da terra. Hoje eu mudei isso completamente, já faz alguns anos que eu mudei isso, né? Já mudei esse padrão e tudo mais, mas era um padrão que eu tinha e que eu cometi e que eu vi que eu gastei muito dinheiro pedindo comida. Olha que loucura. Então assim, gente, o negócio é você olhar o seu padrão e entender para onde que tá indo o seu dinheiro, sabe? Porque às vezes tá tudo tão no automático, esse medo de querer olhar, porque vamos combinar, não é fácil, né? A gente encarar a realidade. Então, assim, a gente vai gastando, às vezes, passa no cartão, porque uma coisa que eu percebi também, que passar tudo no cartão de crédito te dá um ar de alívio imediato, sabe? De passar tudo no cartão, de fazer tudo pelo cartão de crédito, e aí, quando a fatura chega, assustar, né? Porque no cartão é muito mais fácil você falar, eu tenho limite, sabe? Então, assim, eu, por exemplo, já gastei muito também, assim, no cartão, achando que, eu tenho limite, não sei o quê. Mas quando você começa a comprar e saber pra onde seu dinheiro tá indo, isso muda, sabe? Essa terceira crença aqui, eu acho que todo mundo tem uma vozinha na cabeça por causa das crenças, e que não só em relação ao dinheiro, mas a gente tem umas vozinhas que ficam assim, e se der errado? Será? Tem umas vozinhas que aparecem que não são nossas, sabe? Com a questão do dinheiro, a gente tem muita crença de tudo que a gente já ouviu, de tudo que a gente viveu. Então, é você trocar essas vozinhas. Eu dei um nome aqui para essas vozinhas, e aí eu coloco, já vem fulano de novo falar na minha cabeça. Então, assim, é você trocar o que você acredita sobre o dinheiro de forma negativa por formas positivas. Então, por exemplo, toda vez que aparecer uma vozinha assim, eu não sei lidar com dinheiro, você vai trocar, sabe? Eu estou me desenvolvendo, eu estou desenvolvendo inteligência para aprender a lidar com dinheiro, sabe? Toda vez que vinha a vozinha do o dinheiro vai faltar e se eu não der conta, eu falo, não, eu sou uma pessoa próspera, eu dou conta de tudo. Sabe? É você trocar essas vozinhas. Gente, isso tem um poder tão grande, porque na maioria das vezes, essas vozinhas, elas não são reais, elas são o seu subconsciente mandando pra você, e você acaba acreditando e vibrando nisso e atraindo isso e vivendo, sabe? Nesse ciclo, assim. Agora, quem ficou comigo até aqui é um bônus, tá? Porque isso aqui vale o ouro. Então, assim, já dá o joinha aí se você curtiu esse tipo de conteúdo, as dicas que eu venho trazendo aqui, já dá um joinha pra eu saber qual tipo de conteúdo eu posso trazer e também pra alcançar outras pessoas, tá? Comenta aqui, ó, de onde você tá falando, pra eu saber de qual cidade você é, qual cidade, qual estado, comenta aqui, porque eu quero te conhecer melhor. Quando eu ouvi isso, na época, eu achei isso muito bizarro, mas nós fomos treinados a pagar todo mundo, a resolver tudo, e o dinheiro, ele sempre tem um destino, né? A gente paga todo mundo, resolve todas as contas e depois o que sobrar, ou às vezes nem sobra, a gente fala, eu vou fazer algo pra mim com esse dinheiro aqui. Gente, isso aí, o que você tá fazendo, tá? Você tá dizendo pro seu subconsciente que você não é prioridade, que você merece sobra, tá? E automaticamente, não só em relação ao dinheiro, mas em relação a tudo na sua vida.
Então, você precisa se pagar primeiro, tá? Pode parecer algo egoísta, pelo menos eu achei quando eu ouvi isso a primeira vez, mas eu já falo pra você, isso não é egoísmo. Você tem que separar algo pra você. Muitos livros, mentores, né, eles falam pra você separar 10%. Acho que não importa tanto o valor, sabe? É você tirar algo pra você primeiro, porque o importante aqui é você mandar pra você assim, ó, eu sou prioridade, não sobra. Entende? Então, assim, você precisa reprogramar o seu arquivo mental de que você merece ser próspera, de que você não merece só o resto. Então, o que acontece? O ideal mesmo, né, se você puder, é você já tirar 10%. Toda vez que entrar dinheiro na sua conta, você vai tirar 10%. O resto você vai resolver. Tá? Você precisa desses 10%. Me conta aqui quantos por cento que você guarda do que entra, se você não guarda, se você vai começar a guardar a partir de agora, mas você precisa treinar a guardar, tá? Você precisa treinar a ser prioridade. E é isso, eu vou deixar aqui pra você, ó, um complemento, um vídeo muito maneiro pra você que ficou comigo aqui até o final. Se inscreva no canal e assim, ó, entra no pico de aceleração e maratona esse canal, porque se você chegou até aqui, você tem um potencial, assim, gigante de prosperar, de crescer, de mudar de vida. Então, assim, se inscreva no canal e assiste esse vídeo aqui. Um beijo, tchau!